seria o JAG? JAG é Judge Advocate General. Então, é a parte jurídica, o corpo jurídico do Army. Uhum. O corpo jurídico do Army é dividido basicamente entre 3 pessoas. Você tem os oficiais, você tem os Warrant Officers e você tem os... Não, na verdade são 4 partes. Os oficiais, os Warrant Officers, você tem os Enlisted e você tem os Civilians. Uhum. Uma coisa que pouca gente sabe, quase 3/4 do JAG são civis. São advogados, administradores, civis que prestam serviços para o JAG, como os GS. Então eles vão ali, alguns deles vestem a farda e trabalham como se fossem advogados contratados. Entendi. Isso é porque existe a falta, né? Existe a De, falta, isso. de militar, e ele precisa, né? Então Sim. acaba tendo que contratar Eles vão basicamente pelo civil, né? mesmo processo, tem que passar ali por uma Top Secret Clearance, Uhum. tudo certinho, mas são civis. E aí você tem os oficiais, que são, como eu falei, de primeiro-tenente até basicamente capitães, que entram ali vão para a escola, se formam na Virgínia e voltam, e aí eles são direcionados para onde o Army precisar. Uhum. Às vezes fora dos Estados Unidos, dentro. Aí você tem ali cortes criminais, tem corte de crimes até 1 ano, crimes mais graves, cortes marciais e tudo mais. Toda base tem um corpo jurídico na Não, base, não, né? não, toda unidade não tem. Geralmente, como nós somos muito, como o JAG é muito pouco, geralmente cada unidade do JAG atende várias bases em volta, Entendi, várias unidades em volta. entendi. E aí você tem os Warrant Officers, né, que são o primeiro não, mas o segundo, os outros a gente chama de Chief, né, e tudo mais, mas eles são oficiais. Uhum. E eles fazem a parte administrativa. Eles basicamente ficam ali para treinar os paralegals, que são os enlisted. Entendi. Né? E aí você tem os 27 Deltas, que são os enlisted, que aí sim são pessoas fardadas, são militares, enlisted, não são oficiais. Não são... não recebe o commissioner, né? Entendi. E esse enlisted, ele precisa ter uma formação em direito ou não Não necessariamente? necessariamente. Ele tem que cumprir alguns requisitos, ele tem que ser elegível ao clearance, ele tem que ir para a escola do JAG, ele tem que ser cidadão americano, Uhum. mas não tem que ter um diploma de faculdade de direito. Eles são treinados. Quando eles têm 10 semanas e meia ali na Virgínia, eles são treinados a desempenhar as funções. Basicamente, o que os enlisted fazem, eles entrevistam testemunhas. Entendi. Então, entrevista de testemunho, alguma das partes, produzem relatórios, levam isso para os officers, que são os advogados, os promotores, e eles analisam, acompanham na parte do tribunal, e os warrant officers ficam nessa parte administrativa geral, cuidam ali Entendi. dos enlistas e tudo mais. Entendi. E então, assim, esse Direct Commission, a partir de que cargo que essa pessoa tem esse poder de negociar Quando um você, talento, no caso? quando você faz a sua aplicação para o Direct Commission, a sua aplicação vai para um board, que é como se fosse um palanque assim com JAG officers mais antigos. Uhum. Então eles vão ali ver tudo que todo mundo tem, vão ver todas as aplicações, porque não são só advogados que podem aplicar, estudantes de direito também podem. Então aqui quando você vai fazer uma faculdade de direito, são 3 anos, diferente no Brasil que são 5, aqui são 3. A gente chama de 1L, 2L e 3L. Então primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Uhum. Então você pode, inclusive, aplicar desde o 1L. E aí você fica como um estagiário não remunerado. O 2L, você entra como um estágio, não é bem um estágio, você já entra como um estudante interessado no JAG e ele já pode, inclusive, oferecer um contrato. E no terceiro ano, você já, se você aplica, você recebe mais ou menos como se fosse uma aprovação condicional, porque antes deles te oferecerem algumas coisas, eles querem saber se você vai passar na OAB daqui, no bar. Então, você pode ser oferecido já nesses três cargos, e ali também já entra a parte de que cargo que eles vão que patente que eles vão te oferecer.
Entendi. E aí essa decisão vem do board, que são os mais antigos, que é composta por advogados antigos, juízes, e o próprio chefe dos JAG, né, que a gente chama de DJAG, que é Uhum. The Judge Advocate General, e aí passa por ele uma aprovação final. Entendi. Então não necessariamente precisa um general lhe convidar, alguma Né? coisa. Você pode ir lá e aplicar, e se for interessante. Você pode fazer a aplicação no site deles, e aí eles vão selecionar ou não você. Entendi, A informação que eu tenho é que apenas 3% dos que aplicam são aprovados. entendi. E tem entrevista também ou Tem. é só. Você passa por uma entrevista com um recrutador, você vai entregar seu currículo para ele, ele vai olhar, vai conversar com você, geralmente uma entrevista de 1 hora. A maioria das faculdades de direito nos Estados Unidos tem um oficial, que geralmente é um capitão, responsável pela faculdade. Então, Entendi. a maioria das faculdades, o capitão pega 2 ou 3 faculdades, e ele vai lá, conversa com você, faz a entrevista, verifica se você é um perfil bom ou não. Ele emite um relatório e a sua aplicação, o seu pacote vai junto com a avaliação dele. A recomendação, né, no Isso. caso. Às vezes pode chegar e ele fala assim, ó, acho que você não é um bom perfil, não sei se é uma boa mandar ou não. Eu não sei, eu não passei por essa Entendi. parte.